primeiro, o apóstolo São Paulo aqui, ele vai mostrar que ele sofreu uma ação abrupta, ele sofreu uma intervenção pesada que veio do céu. Porque ele começa a mostrar, como é que diz o 14, né? E na minha nação excedi em Começou no 13, não foi? Isso, no 13. Né? Ó. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta. Ele está mostrando aqui. Vocês sabem do meu proceder, anastrofê. Anastrofê aqui é a palavra proceder. Vocês sabem como foi o meu proceder. Sabe o que Paulo estava dizendo? No judaísmo tudo era pré-determinado, ou no judaísmo tudo já era bem determinado. Vou dar um exemplo aqui. Se a pessoa estivesse dentro do judaísmo e se sobressaísse como Paulo estava se sobressaindo, a pessoa já iria saber qual seria o futuro de Paulo. Um fariseu rígido, ferrenho, porque ele estava dentro de um sistema que estava lhe preparando. É interessante nós analisarmos que quando a gente atenta para o sistema religioso praticado pelos judeus, como Paulo está mostrando aqui, seus ensinamentos, primeiramente, vinham lá do Velho Testamento. Só que depois, aí misturou as tradições orais e as antigas, e também do Talmud dos judeus. Aí esses conjuntos de ensinamentos e práticas, ele começou a se formar no período do cativeiro e desenvolveu-se no período intertestamentário. Então, veja que não é aquilo que a Bíblia ensinava puramente. Não era mais a Torá pura. Não era a Torá pura. Já era uma escola velha com tradições e preceitos humanos. Olha o que Jesus diz em Mateus 15, verso 2. Veja aí. Mateus 15, 2, se não me foge a memória. Vamos lá. 15, 2. Porque os seus discípulos transgrediam as tradições dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer. Olha aí, ó, o verso 4. Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. 3. 3. Respondendo Jesus, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Ó, os mandamentos de Deus, que é a Torá, dos filhos cuidarem de quem? Dos pais. Dos pais, eles não estavam cumprindo, vai. Aí, pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Por causa do quê? Das tradições. Por causa das tradições, essa que eu estou falando. As orais, do Talmud, que não era mais a palavra da Torá pura, não era mais a Tanash pura. Já era tradições e preceitos que eles mesmos criavam. E aí eles estavam... Qual é o verso aí que eles... É o 5, né? É o 5 e o 6. 5 e o 6, olha. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Então pronto, então eles estavam invalidando a palavra de Deus. Era nesse sistema judaico, farisaico, rígido, e Paulo, ele estava envolvido nesse sistema. Então esse homem que vinha dessa escola, dessa tradição pesada, ele se tornou um lobo cruel, feroz. A Bíblia diz em Atos 9 que ele respirava ameaças, não é assim? Veja bem essa expressão. Ele se tornou um touro incontrolável, indomável, com raiva do Evangelho. Atos 9 primeiro. Ele se tornou esse touro horrível, furioso, como é que ele diz? 9:1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Tá vendo? Então, essa tradição judaica tornava Paulo um homem pesado. Então, esse Paulo aqui, jamais ele poderia criar um evangelho se, na verdade, ele era contra o quê? Contra o próprio evangelho. Contra o evangelho. Esse homem aqui jamais... Eita, irmão, o evangelho é poderoso demais. Por isso que Paulo escreveu em Romanos 1,16, eu não me envergonho do evangelho. Esse homem com toda essa tradição, com todos esses costumes, com todos esses apanhados, tradição oral, tradição escrita, Talmud e etc., aí ele está mostrando que um dia ele tinha um projeto de vida dentro do judaísmo, vinha seguindo a linha dele, mas houve uma intervenção, houve um cortar
de uma ação divina. Quem foi que entrou em cena? Jesus Cristo. Jesus. O 15 ele fala isso. Como é que diz? Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Tá vendo? Aqui o apóstolo São Paulo, ele está mostrando, não, a ênfase dele aqui não é só o chamado. A ênfase dele aqui é a salvação, em primeiro lugar, que quebrou toda essa tradição. Irmão, a pessoa diz assim, fulano é muito rígido, fulano nunca vai ser crente. Essa não deve ser a nossa preocupação. Quem é que vai intervir? O Espírito Santo, É o Deus. Espírito Santo, é Deus. Quem era que ia conseguir arrancar Paulo do judaísmo, de toda aquela tradição, de todo aquele apanhado dele? Só uma intervenção dos santos. Se fosse hoje, eu queria fazer. Vamos debater, Paulo, vou te convencer. Vou te convencer, vem pra cá que eu vou te mostrar. Me mostra um versículo aqui. Eu quero mostrar pra ti quem é Jesus. A igreja nunca se preocupou com isso. Nunca. A igreja orava, pregava o evangelho, porque quem faz e quem transforma é a palavra de Deus. Então, Paulo tinha um projeto dentro do judaísmo, não tinha? Tinha. E tem mais. Essa ação que Paulo vinha fazendo, por exemplo, de matar, de dar voto para matar cristãos, de ver Estevão morrendo. Olha aí João 16:2. João 16:2. Ele achava que estava fazendo um trabalho para Deus. Olha aí. João 16:2. Vocês serão expulsos das sinagogas, de fato virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Então Paulo, quando viu ali Estevão sendo morto, dando seu voto, ou quando ele pedia carta para perseguir, e se possível até mesmo para matar, ele achava que aquilo ali era o quê? A obra de Deus. Era a obra de Deus. Por causa da religiosidade dele, do judaísmo dele, das tradições, ele dizia o seguinte, essa história desse impostor, desse mentiroso, desse Cristo, é uma afronta ao nosso judaísmo. Então vamos ter que quebrar. Agora imagine, Paulo com todo esse cabedal, com todo esse conhecimento do judaísmo, como ele poderia ser crente? Como ele poderia romper? Só que Deus já havia dito antes que havia de chamar ele desde o ventre da sua mãe. E qual era o